Qual a diferença entre provação e tentação? Se você não me conhece, meu nome é Wesley Hernani e eu vou falar sobre esse assunto aqui nesse canal. Existe uma grande diferença entre provação e tentação e muitas pessoas consideram as duas coisas como se fosse uma só, mas não, existe uma grande diferença entre a provação e a tentação. E a diferença está na raiz daquele que envia. Então, a aprovação, ela é enviada pelo Senhor. A aprovação é um momento da prova, como se você fosse um aluno. Um aluno, ele estuda, ele passa o ano todo, ou aquele semestre, ou aquele bimestre, estudando sobre um assunto. E quando ele acaba de dar aquele bimestre, existe uma prova. E qual é o intuito da prova? O intuito da prova é saber se aquele aluno ele conseguiu absorver os ensinamentos daquele professor. Então, aquela prova vem para perceber se o aluno está maduro para passar de série. O aluno está maduro para passar de nível. Então, logo, se o aluno ele tira uma nota ruim ou ele não consegue aprovação em meio à prova, ele volta para o mesmo ciclo, ele volta para o mesmo ano, o famoso repetir de série, ou ele fica ali em recuperação. Então, a aprovação nada mais é do que isso. Ela é um momento onde o Senhor envia fogo sobre aquilo que está sendo construído. Então, ele vai enviar fogo e esse fogo vai dizer se aquilo que está sendo construído, aquela casa que está sendo construída, ela é palha, ela é ouro ou ela é feno. Então, se ela for palha, ela vai queimar. Logo, vai mostrar que o que está sendo construído ali não é duradouro, não é eterno. Mas se for ouro, se aquela construção for feita de ouro, ela vai ficar mais reluzente, ela vai ter mais brilho. Então, o fogo que queima a palha é o mesmo fogo que deixa o ouro reluzente. A diferença é o material que está passando pelo fogo. A intenção da aprovação é que você seja aprovado para passar de nível. Nenhum professor aplica uma prova torcendo para que você se dê mal e fique parado. A intenção do professor é avaliar o coração do aluno para passar de nível, para que ele amadureça. Então a intenção do nosso Senhor, que é o nosso grande tutor, é enviar uma prova para entender se estamos aptos a avançar de nível em intimidade com Ele. Porque a intenção do Senhor não é nos castigar, mas é sempre nos aproximar dele, é sempre nos tornar mais santos, mais puros, porque o fogo ele purifica o ouro, ele tira tudo aquilo que deixa o ouro sujo, ele purifica o ouro. Então essa é a intenção do fogo, não nos reprovar, mas nos aprovar. Ok, Wesley, você já me explicou o que é provação, mas me explica então o que é tentação. A tentação tem a característica totalmente oposta à da provação. A intenção da tentação, e quem envia a tentação é o nosso adversário. Então é Satanás, ele envia a tentação para nos tirar da presença do Senhor. A tentação nada mais é do que um convite a sair de perto do Senhor, enquanto a aprovação é um convite ao amadurecimento do relacionamento ao Senhor. Então, recapitulando, a tentação é um convite a nos tirar da intimidade com o Senhor. E a aprovação é um convite à maturidade, a um avanço de nível. Então, quando Jesus ele é levado ao deserto, ele está sendo tentado pelo diabo, tá? Ok, então quais são os momentos em que a tentação vem, que a aprovação vem? Então, nós podemos botar o exemplo de Abraão. Abraão, ele é chamado por Deus para entregar o seu filho Isaque. Então, o Senhor prova o coração de Abraão para ver se ele está apto a avançar com ele ou não. Então, o Senhor convida Abraão a sacrificar aquilo que ele prometeu, ok? Bom, isso é provação, tá? O que é tentação? Em meio a isso que acontece com Abraão. A tentação é um convite a Abraão não obedecer ao Senhor. Então, em meio à provação, Satanás ele vem e nos tenta a não obedecer ao Senhor, a sair da posição de obediência. Então, quando Abraão ele vai levar o seu filho até o monte, Hebreus vai dizer que ele estava
ele estava na sua mente com a ideia de que, embora ele matasse realmente o seu filho, ele sacrificasse o seu filho, o Senhor o ressuscitaria. Então essa foi a intenção do coração. Abraão falou, eu vou obedecer porque Deus não é homem para mentir. Ele disse que ele faria de mim uma grande nação e aqui está o meu filho. E a tentação, como eu disse, é um convite a não obedecer. Jesus, quando ele é levado ao deserto, ele foi levado para ser tentado pelo diabo. Qual é o motivo da tentação? Como nós aprendemos aqui, é nos tirar de uma posição. Então, para lermos a Bíblia, um lugar que fala bastante sobre provação e tentação é o capítulo 1 do livro de Tiago. Nós vamos ler aqui. No versículo 2 vai dizer, meus irmãos, ele vai dizer, considere motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Então, o Tiago está falando, quando você estiver passando por uma prova, fique alegre. Porque a primeira coisa que nós esboçamos em meio a uma prova é desânimo. Fala, cara, por que eu estou passando por isso? O que será que eu pequei? Por que eu estou passando por isso? Calma, amado. Tiago está falando, considere motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Então, quando a nossa fé, quando aquilo que nós acreditamos, o que é fé? É aquilo que nós acreditamos, tá? É o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam, tá? Então, o que é fé? É o fundamento, firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. O que eu não vejo, mas eu espero. O capítulo continua dizendo o que os homens viram e esperam. O que eles não viram ainda, claramente, mas eles estavam esperando. A cidade que vai descer do alto. Então, ter fé é acreditar que o nosso Senhor vai trazer justiça a esse mundo, trazendo para nós uma cidade onde não haverá mais dor, nem choro, nem pranto. Então, a base da nossa fé é uma cidade que vem. Ok? Primeira coisa é isso. Então, ele vai dizer aqui, que quando a sua fé, aquilo que você acredita, é provado, a perseverança tem a oportunidade de crescer. A perseverança nessa terra, em meio à dificuldade, tem a oportunidade de crescer. E ele vai dizer, e é necessário que ela cresça. Então ele está dizendo, é necessário que você passe por provação. Para quê? Para que a sua fé cresça. A única forma da sua fé crescer são as provações. Então toda vez que você passar por uma provação, fique contente. Porque essa é a oportunidade da sua perseverança aumentar. E ele vai dizer que quando é necessário que ela cresça, versículo 4, pois quando estiver plenamente desenvolvida, então quando sua fé estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos sem que nada lhes falte. Então ele está dizendo que a forma do amadurecimento e a forma de estar completo sem que nada lhes falte é passando por provação. Ok? Aí ele vai dizer, se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Senhor generoso e receberá. Por quê? Porque em meia provação, sua mente começa a ficar doida, começa a se questionar e tal. E aí você começa a ter atitudes que não são atitudes de sábio. Você está falando, cara, se te falta sabedoria, se a sua mente está balançada, peça ao Senhor sabedoria, que Ele vai te dar. E aí ele vai dizer aqui, porque Ele é generoso e você receberá. Ele não os repreenderá por pedir. Então ele está falando assim, peça sabedoria ao Senhor em meio a isso. Deus não vai te repreender porque você está pedindo mais sabedoria em meio a um momento difícil. Deus não vai te castigar porque você não está sabendo lidar com a situação. Ele está falando, peça ao Senhor porque Ele é generoso. Ele quer te dar sabedoria. E pedir ao Senhor sabedoria em meio à aprovação é dizer ao Senhor que você não sabe fazer. É você dizer ao Senhor que eu não tenho onde me apoiar, Senhor, só em você. É como Pedro olhando para Jesus e ele caminhando sobre as águas, e ele está sentindo o vento, ele está sentindo a água molhar ele e ele está afundando. E você já afundou? Você não tem onde se apoiar, você está afundando. Então a única oração que você faz quando você está afundando em meio ao mar é, me socorre, Jesus. E é isso que Tiago está falando aqui. Ele está falando, faça a oração de Pedro. De Jesus, só você
pode me salvar, eu estou afundando, eu não tenho aonde me apoiar. E aí, ele está falando aqui, mas quando, versículo 6, quando pedirem, faça com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, é empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Então, o Tiago está falando aqui, para você não duvidar do Senhor em minha aprovação, mas que você peça sabedoria, porque aquele que duvida não recebe. Aquele que duvida é reprovado. Aquele que duvida não passa de série com o Senhor. Ele vai voltar e vai caminhar mais uma vez ali naquela aprovação. Ele vai voltar e ele vai ter a prova novo. E amigos, tem irmãos que não saíram da mesma... Tem 10 anos, 20 anos de convertido e eles estão ali na mesma fase, tá, da fé cristã. Por quê? Porque todas as vezes que eles são provados na mesma coisa, eles são reprovados, 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 reprovados. Não estou dizendo que você vai para o inferno por ser reprovado. Não estou dizendo que o irmão que não amadurece, ele não alcançará. Tipo assim, Deus vai falar, ok, só que ele não vai conseguir te desenvolver. Você vai ser um cara de 30 anos na primeira série. Ponto. Você vai ser uma pessoa velha na primeira série. Você não vai avançar no nível de intimidade com Deus, porque lá na frente Tiago vai falar, se aproximem de Deus e ele se aproximará de vós. Então, qual é a forma de amadurecer e se aproximar do Senhor? É passando pelas provações e tendo êxito nessas provações. Mas Tiago vai falar sobre tentação aqui também. Então, lá no versículo 12, ele vai falar, feliz é aquele, tá, que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. O que ele está dizendo aqui é que no meio da provação, tá? Então, no meio da provação é um momento onde você tem duas escolhas, tá? Então, você vai ter a escolha de obedecer ao Senhor e de desobedecer ao Senhor. Em meio à provação, quando vierem essas duas alternativas, Satanás vai tentar você para escolher desobedecer. E onde Satanás faz isso? Através dos seus próprios desejos. Então, Satanás ele vai pegar aquilo que você deseja e ele vai colocar diante de você e vai falar, faça isso com a força do seu braço. Então, nós vemos isso em Jesus no meio do deserto. Jesus, ele Satanás, em uma das citações, fala, tudo isso te darei se prostrados me adorar. Satanás não estava mentindo, por quê? Porque o homem entregou todo o domínio do mundo a Satanás. A gente pode falar disso num outro vídeo. Mas o homem, quando peca, ele tinha o domínio do mundo, e quando ele peca, ele entrega, tá, esse domínio a Satanás. Então, Satanás está oferecendo a Jesus aquilo que naquele momento era dele, porque ele recebeu como herança de Adão. Só que Jesus, ele vai receber isso passando pela cruz. Ele vai receber todas as nações, ele já recebeu, óbvio, todas as nações passando pela cruz. Então, o que Satanás estava oferecendo para Jesus tenha êxito naquilo que você foi chamado para fazer, mas faça isso na força do seu braço. Faça isso através de você. Não precisa obedecer ao Senhor e fazer e cumprir uma palavra que Ele determinou para você. Faça isso com a força do seu próprio braço, que você vai ter êxito. Então, essa é a intenção de Satanás. Ele pega você em meia provação e ele vai te dar um caminho de cumprir a palavra do Senhor, tá? Cumprir aquilo que você, entre aspas, né? Vai parecer que você está cumprindo a palavra do Senhor. Tem cheiro de Bíblia, tem cheiro de palavra, mas não é a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, o Senhor, ele habita em meio à obediência, tá? Aquilo que ele diz. Outra coisa que Satanás faz, ele fala, transforme essas pedras em pães. Então, Satanás está falando para Jesus pegar aquelas pedras e transformar em algo para ele comer, para ele. Está falando, olha, usa o seu poder para benefício próprio. Só que o que acontece? No futuro, Jesus vê uma multidão com fome e ele multiplica pão no deserto. Só que ele não multiplica para ele multiplica para o próximo. Então, o que Satanás está tentando fazer é
fazer com que ele use os poderes dele para o próprio benefício, não para o benefício de servir o outro. Então Paulo na frente vai dizer que a intenção dos dons é o amor, e o amor está no outro. O amor é você entregar a sua vida e aquilo que o Senhor te entregou para o outro, ok? Então, voltando aqui, Tiago vai dizer: feliz é aquele que suporta com paciência a provação e a tentação, pois ele receberá a coroa da vida que Deus prometeu aqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não diga a tentação vem de Deus, pois Deus não é tentado a fazer o mal. Ele nunca tenta alguém. A tentação vem dos nossos desejos que nos seduzem e nos arrastam. E esses desejos dão luz ao pecado. E quando esse pecado se desenvolve plenamente, ele gera morte. Então perceba, para a gente terminar, que Tiago está tratando de amadurecimento aqui. Nesse capítulo. Ele está falando que quando sua fé é provada e você suporta as provações, você amadurece. Mas ele está dizendo que tem uma outra forma de amadurecer. Ele está dizendo que quando você dá luz ao pecado, que te seduz, quando você se rende à tentação em meio à provação, e você começa a ir atrás disso, você é seduzido por isso, você amadurece. Só que sabe qual é a diferença de um para o outro? Um você amadurece para a vida eterna e outro você amadurece para a morte. Então a pergunta aqui para você em que você está sendo amadurecido? Você está amadurecendo para viver eternamente com o Senhor ou você está amadurecendo para morrer? Porque não existe meio termo, você está amadurecendo. Você está desenvolvendo, você está caminhando. A pergunta é se esse amadurecimento vai te deixar mais íntimo de Deus, mais perto de Deus, ou o seu amadurecimento vai te levar para a morte. E isso está diante de você. Isso está sempre diante de você, em meio à provação. Ninguém consegue fugir das provações. O Senhor provará todas as pessoas com a intenção de amadurecimento. Mas em meio à provação do Senhor, Satanás vai fazer de tudo para que você amadureça para a morte e não para a vida. Então, eu espero que esse vídeo traga luz ao seu interior. Então, peça ao Senhor para que te sonde, para entender se você está sendo alguém que suporta as provações e vai receber uma coroa da vida, ou se você tem sido uma pessoa que anda vacilante, com a mente dividida. E se você está passando por um momento de divisão na sua mente, por um momento de provação, não ouça Satanás. Fale com o Senhor, peça sabedoria ao Senhor. Provérbios 8 vai dizer que a sabedoria grita nas praças, a quem quer ouvir. E ela diz que a sabedoria mora com a sensatez. E tudo que o Senhor quer é fazer homens sensatos nesse tempo. Tudo que o Senhor quer é que tenhamos ouvidos para ouvir a sabedoria. Então, que os seus ouvidos sejam encharcados da sabedoria e da revelação do Senhor nesses dias. Eu oro para que você seja fiel em meio às tentações, que você seja fiel em meio às provações e que você amadureça em nível de intimidade com o Senhor Jesus. Amém? Se você gostou desse vídeo, peço que você clique no gostei. Se você não conhece, nós temos um curso chamado Último Nazireu. E esse curso fala sobre uma palavra sobre o espírito de Elias. Eu deixei uma aula grátis aqui embaixo, no link aqui embaixo, para que você clique e veja. Se você tem se sentido chamado à intimidade, se você tem se sentido vocacionado a chegar mais próximo de Deus, eu tenho certeza que essas palavras vão te ajudar de alguma forma. Deixei meu Instagram aqui embaixo também para você seguir. Manda esse link para todo mundo. Manda esse link para aquele seu amigo que você vê que está passando por algum tipo de provação, de tentação. Você fala, cara, você tem que ouvir essa palavra. Você precisa ouvir isso aqui que está sendo dito. E vamos orar para que ele consiga a coroa da vida que aqui diz, que ele suporte com paciência. Eu oro para que você suporte com paciência todas as provações e todas as tentações. Eu te espero no próximo vídeo. Um abraço.